Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Este é o programa Ponto de Vista, espaço reservado para que você conheça as opiniões sobre os mais variados temas. Neste programa, estamos recebendo os advogados Dr. André Simões Douro, que é conselheiro estadual da OAB, e também o Dr. Oswaldo Passarelli Júnior, conhecido como Júnior Passarelli. Vamos falar sobre as mudanças na política, nas leis que regem as eleições que se avizinham. Sejam bem-vindos, doutor André e doutor Quero cumprimentar Márcio, os telespectadores da TV Câmara, e estamos disponíveis aí para conversar a respeito das alterações que, em verdade, não aconteceram ainda, né, mano? Vamos discutir aí o cenário político, né? Doutor Júnior. Márcio e os ouvintes aí do programa Ponto de Vista, meu amigo André Louro, advogado aqui há muito tempo aqui, muito tempo não, né, André, mas há um bom tempo estamos trabalhando muito próximos aqui, se encontrando sempre nos fóruns da cidade. Ambos têm sua história de vida, histórias política da cidade de Cubatão. Ambos vivenciam a política, acompanham a política de uma forma bem próxima, né, e convivem o dia a dia da política. Nós tivemos o movimento que aconteceu há um tempo atrás, onde o povo foi às ruas clamando por mudanças. Vários foram os temas e muito se aguardava uma mudança na área política, uma mudança nas regras do jogo. Eu queria a opinião de vocês dois, primeiro sobre esse aspecto, né? Sobre o que o povo pediu nas ruas e o que de fato acontece. Primeiro, uma questão de cenário, né? O país, em junho de 2013, clamava por mudanças, vai às ruas e paralisa, parece um movimento apolítico, que não pode, apolítico partidário, né? Mas um movimento bastante legitimado por estudantes, mas que acabou se dissipando e hoje me parece muito mais capitaneados pelos próprios partidos políticos que naquele momento foram inclusive rechaçados, né? Foram colocados de lado os partidos e todas as representações, todas as agremiações, não cabia torcida, parecia não caber torcidas. E hoje o que só se vê nas manifestações são torcidas. Então, acho que quem pretendia dissipar o movimento foi bastante competente no sentido da questão da legitimidade popular. Então, mas o país precisa dessa juventude nas ruas. O país precisa mudar. Nós temos um país que tem uma história ditatorial muito grande e aprendendo a conviver com o sistema democrático, me parece que essa legitimidade popular, da participação popular, era extremamente importante e era bem-vinda naquele momento, mas a decorrência dele não me agrada o cenário que se tornou. Não sei o que você acha. Júnior? Sobre essa questão aí, como o André bem colocou, né, de que aparece hoje mais até no rescaldo da última eleição, porque ainda tem muitos partidos que estão ainda em ritmo de pós-eleição, então vem naquele ritmo da eleição da presidente, então vão trabalhando e tentando, como se diz atualmente, um terceiro turno das eleições, né, que não concordam com o resultado das eleições. Tem sim os motivos para reclamar, tem realmente alguns escândalos pedaladas, que a mídia tem demonstrado aí, mas falar que não existe dentro dessas bandeiras políticas, tem gente que não presta tanto de um partido quanto no outro, tanto num grupo quanto no outro. Então não há santos, não há partido de santos, né? Não há partido de apenas pessoas inocentes. Então não adianta levantar bandeiras partidárias, como o André bem falou, com a diferença do movimento que houve da outra época, da época do Collor e tudo mais, havia um movimento mais da juventude mesmo, dos estudantes. Não era um movimento coordenado por partidos políticos, que é o que diferencia hoje. Você falou na questão que não há inocentes. Na verdade, não só existem pessoas de boa vontade dentro das agremiações partidárias. A mudança que o povo queria e que quer ainda, eu acredito que seja no sistema político do país. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Realmente, existe essa vontade ou grande parte dos representantes do povo não tem esse mesmo entendimento de que o modelo atual
já se tornou um modelo ineficaz? Assim, de minha parte, eu acho que assim, o país precisa sim de mudanças, ponto. Do atual quadro político, existe essa boa vontade? Óbvio que não, né? Então, nós temos hoje uma grande discussão é a questão do financiamento privado. Sei lá, 90% de quem tem mandato aí, sobretudo em Congresso Nacional e estadual e tudo mais, nas assembleias, acho que 90% teve, ou mais, né? O financiamento privado das campanhas. Interessa para eles acabar com o sistema? Claro que não. Interessa para quem? Para quem está de fora. Interessa para a população ter um sistema justo, um sistema que a efetiva representação vá acontecer através do sufrágio, através do voto, né? Um homem, um voto. Agora, quando você tem campanhas milionárias, isso acaba e vira um patrocínio de interesses. A meu ver, é isso. Então, algumas bandeiras como financiamento privado, voto obrigatório, reeleições, são chavões que vêm se discutindo, Júnior. Acho que demorou demais. Não é que, mas isso vai melhorar, não vai... Não, isso já deveria ter acontecido. O nosso sistema, ele caduca, ele acabou. E nós precisamos recomeçar. E nós precisamos efetivamente aprender com esse negócio que chama democracia, onde o império é a lei. E para que a lei impere, é necessário que a população tenha seus legítimos representantes, não patrocinando interesses de bancadas disso ou daquilo, mas sim da efetiva representação do povo, que eu acho que só pode acontecer com uma reforma extremamente legítima, que tenha sim a voz do povo, porque caso contrário, os simples interesses daquele que já detém mandatos que foram patrocinados por campanhas milionárias, me parece que não seja a melhor forma, nem o melhor interesse. De qualquer forma, André, sobre essa questão, eu vejo que a transparência e o acesso à informação é o que vai ser a nova mudança. Como que se hoje deu esses escândalos e como que o próprio Poder Judiciário conseguiu levantar tantas informações, tantos dados? É através da agilidade das informações, do acesso às informações. O doutor André sabe bem aí a questão como advogado trabalhista, que como se facilitou hoje essa questão de acesso às contas bancárias, acesso aos sistemas de patrimônio das pessoas, imposto de renda. Então o acesso à informação vai permitir que tenhamos uma política, um governo mais transparente e mais justo. A própria legislação, quando você falou aí sobre reforma e sobre a questão de ser uma reforma vinda do povo, ela já existe porque é feita através dos deputados, dos senadores, queira ou não queira, eles representam essa classe. E não dá para vir uma lei eminentemente do povo, né? Mesmo que venha assinado por 10 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas, ela foi elaborada por 3, 4 pessoas que pensaram, discutiram. Então, o fato de ser elaborado por 3 ou 4 pessoas que mantêm o mandato ou não têm o mandato, né, então é muito mais democrático, muito mais transparente a forma que se tem hoje, que é através do Poder Legislativo. Então, a reforma política realmente permitiu. Sobre essa questão financeira, principalmente nessa questão de Cubatão, por exemplo, vamos trazer a discussão para cá. Eu acredito que vai haver uma mudança na definição dos que vão ganhar as próximas eleições, para a próxima eleição de prefeito e vereador, principalmente o vereador, porque pela reforma política vai se reduzir o período de mandato, período de campanha eleitoral. Então a campanha será aí com 1 mês e meio, quando antigamente era 3 meses. Então essa alteração vai fazer o quê? Que quem já tiver um bom trabalho social, quem já for reconhecido pela sua população, vai se destacar muito mais do que aqueles que vêm com dinheiro apenas, que não é conhecido na cidade, mas vem para bancar. Né? Então a tendência da legislação nesse sentido, a pessoa já vai ter que ter um trabalho social, já vai ter que ter já alguma coisa conhecida pela população, não apenas ser jogado, porque se você for ver na prática, né, a lei fala lá que a partir do dia, acho que é 15 de agosto, se eu não me engano, que seria o prazo final das convenções para registro de candidatura. A partir desse período você teria 45 dias para as eleições, mais ou menos. Quando vai até sair CNPJ, abertura de conta, arrumar o doador, depositar, fazer o contrato material, já se passou no mínimo uns 10 dias. Né? Dificilmente alguém vai fazer material de 10 dias. Então,
de 45 dias, a campanha fica restrita a 30 e poucos dias. Né? Então, mesmo a pessoa vindo com dinheiro, e hoje há transparência no sentido de quem foi o doador, quem não foi, muito embora, queira ou não queira, existem aquelas verbas que não são declaradas, né? Que são irregularmente aplicadas, mas da mesma forma... Mas então tu acha que tem que continuar o sistema do patrocínio privado? Isso não precisaria acabar? Não, eu defendo que isso deveria ser patrocínio público de forma igualitária a todos. Só que isso eu acredito, para pôr em prática e realmente acontecer, vai ser um caminhar muito longe, em razão de todos os desgastes do poder público, inclusive, a população hoje ela não confia, não acredita muito nos políticos. Então a população hoje vai lutar muito mais de falar, pô, além de tudo, tu tem que pagar o dinheiro da campanha. Então ainda não há credibilidade da classe política para que se fale que o governo pague essas despesas. Mas né? na verdade não seriam despesas, seria uma padronização de campanha. Você vai utilizar os veículos dentro de uma padronização. O governo não teria que investir em outdoors, em nada disso. Uma padronização de campanha. Padronização, outdoors já tem a própria legislação, então, vem diminuindo os meios de comunicação para ser aplicada. Né? Verba pública não significa que tanto que o Senado queria, né, na discussão agora da reforma política, o Senado queria proibir inclusive carros de som, né, onde os deputados acabaram incluindo novamente os carros de som nesse período curto de 45 dias. Né, antigamente você via, era tantos cartazes espalhados pelos postes e tudo mais, onde que o poder econômico era forte, né, então vem se restringindo. Então, gradativamente, eu acho que a legislação vem trabalhando para que se reduza esse impacto do poder financeiro em cima das campanhas políticas. É importante por isso, porque esse comprometimento dos candidatos com os patrocinadores, isso é prejudicial às decisões futuras. É importante que os políticos da cidade, os futuros vereadores, os candidatos, os futuros prefeitos, tenham comprometimento com a população em si, não com os patrocinadores. Aí sim a gente começa a ter uma realidade bem melhor. Eu não vejo o mesmo número de doações em relação a projetos sociais que muitos empreendedores fazem junto com as campanhas. A gente vê uma disparidade nisso. E é óbvio, muito nos preocupa essa questão do dinheiro privado junto ao setor e que defende as políticas públicas. Assim, a gente é advogado, né? O advogado, como é que ele atua? Ele é o intérprete da lei. Então, de interpretação de vontades, a gente conhece um pouco. A gente pode divergir de posicionamento, mas de interpretação de vontades, eu acho que você, com 20 anos de profissão, o Júnior mais, você acaba tendo um bom estratagema de leitura, né? Uma boa leitura das questões. E assim, o investidor de uma campanha eleitoral, não me parece que ele tenha outro objetivo que não seja se beneficiar adiante com esse patrocínio feito. Não vejo outra. Assim, no dia a dia, então a gente não pode ser inocente. Eu entendo quando o Júnior fala, não é para agora. Eu concordo contigo, mas não é para agora. Nós não temos um sistema propício para isso. Eu acho que tem. Eu acho que não dá para a gente, tudo no país, no nosso país, no Brasil, é feito devagarzinho. Nós fizemos uma transição democrática devagar. Nós nunca rompemos com estruturas. Eu acho que talvez o nosso grande problema seja essa falta de vontade de romper com estruturas. Às vezes tem que desbravar, às vezes tem que ter um pouquinho de pancada, né? E essa pancada eu acho que ela é necessária hoje, porque não tem outra finalidade. Vai continuar o investimento, vai continuar o interesse escuso, vai continuar essa coisa de ficar ali em cima do político para ele pagar a conta da eleição. Entendeu? O povo foi às ruas contra o financiamento, porém o financiamento não acabou. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com esse ponto de vista. Dr. André Louro e Júnior Passarelli.
Estamos de volta no programa Ponto de Vista. Recebemos os advogados Dr. André Louro e também Dr. Júnior Passarelli, falando sobre reforma política. Primeiro bloco, falamos do sistema eleitoral. Neste bloco, vamos falar do tão temido quociente eleitoral. O sistema que atua nas nossas eleições é um que, por certo modo, tem causado estranheza de muitas pessoas. Afinal de contas, devido a alguns leões de votos, muitos outros menos votos acabam sendo eleitos na esteira aí dessas pessoas que acabam arregimentando, sejam por popularidade, sejam por uma questão de mídia, que acabam arregimentando um grande número de votos. E muitos acabam seguindo nessa esteira sem tanta expressão assim nas urnas. Quociente eleitoral, um mal necessário, o momento já de se alterar isso? A reforma política já tem essa previsão, né? Foi aprovada, né, na reforma política, na realidade, a alteração do coeficiente eleitoral, não da totalização, quais seriam os votos apurados. Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo a Cubatão, que para eleger um vereador, o partido tem que fazer 6 mil votos, né, para a próxima legislatura, a gente estima nessa faixa. Então, pela atual regra que foi aprovada, teria que ter no mínimo 10%. Então, nenhum vereador seria eleito com menos de 600 votos. Então, se um partido, por exemplo, tem alguém que estoure de voto na próxima eleição, que alcance 4 mil votos, e o segundo colocado desse partido tenha 400 votos, ou então, como alguns partidos defendem aí, que tiver no partido 20 candidatos de 400 votos, eles fazem um vereador. Na realidade, a atual redação, essa que foi aprovada agora recentemente pela Câmara dos Deputados, ela determina o seguinte: se tiver no partido somente candidatos com menos de 10% do voto do coeficiente eleitoral, ou então 20 candidatos de 400 votos, o partido não vai fazer nenhum vereador, apesar de ter alcançado o coeficiente eleitoral. Então, aí uma cláusula que... Então, já tem essa previsão agora na legislação, é uma questão moderna, né, de que, em razão talvez dos tiriricas da vida, do Enéas, né, que o próprio Congresso reconheceu os absurdos, então, de que os suplentes terão que ter, no mínimo 10% dos votos necessários para o coeficiente da cadeira. André, é a melhor forma? Acho que é a melhor equação para isso? Falar em melhor ou pior é sempre muito difícil, né? E, sobretudo, nas regras da política. Mas eu, sinceramente, eu acho que seria legal testar. Eu não acho ruim, não, porque você tem que ter uma capacidade mínima, né, de representatividade. Então, eu acho que é importante testar. E me agrada. Não me agrada as outras regras, que o partido pequeno acaba morrendo, né? Então, questão de debate e tal, aí já você começa a tirar muito o poder de discussão, né? Diminuir o debate. Então, aí eu já tenho algumas coisas na nova reforma aí que eu não concordo, sobretudo nessa questão de mídia, de comunicação. Porque, como falávamos no bloco anterior, quando se fala em dinheiro, eu me pergunto, eu já fiz para os meus amigos mais próximos essa pergunta: o que o dinheiro compra numa campanha eleitoral? O que ele compra? Ele compra papel para sujar a rua, ele compra faixa para poluir o ambiente visual, outdoors, ele compra só coisa inútil. Você não pode esquecer que estamos num sistema capitalista que esse dinheiro consegue trazer cabos eleitorais, consegue trazer lideranças políticas. Então, na realidade... Continua, aí vai piorando na história, né? Então, na realidade, se você realmente conseguir equilibrar a parte financeira, né, através da propaganda subsidiada e bancada e controlada pelo governo, que é o que eu defendo, mas eu acho que ainda não está no momento, realmente daria uma igualdade um pouco melhor, daria um comprometimento maior com a comunidade, com a população. Eu ia chegar na questão das redes sociais. Então você tem redes sociais, se a gente não tira dos partidos pequenos a participação que você tem hoje, e aliás, eu acho que tinha que alargar, porque o partido com a representação grande no Congresso tem um tempão de televisão para fazer aquelas campanhas que a gente parece que mora na Suíça,
né? Então, tu olha lá uma campanha dessas megalomaníacas, hoje em dia não pode, né, artista e tal, mas mesmo assim os caras fazem um trabalho sensacional, né? É lindo. Parece que a gente mora em outro lugar. Agora, é isso que o dinheiro compra. Compra um monte de coisa que não é interessante. Eu tenho rede social para divulgar a minha ideia. Pô, tem interesse de votar no Júnior? Ele tem lá o tempo dele, ele vai falar, ele expõe na rede dele, ele tem um site na internet. O problema é que o país vive uma realidade distorcida, elitista, que hoje, nós estamos em Cubatão, né? Um município operário, você vive, o trabalhador que vive da indústria, né? Uma cidade operária. O seu trabalho é o PJE, o sistema eletrônico. Para eu peticionar eu tenho que ter internet, a internet não é de graça. Tá errado, Márcio. A internet tinha que ser de graça. Por que o trabalhador consegue ter acesso à informação? Não consegue. A informação, o próprio governo restringe, não é que impede, mas restringe e limita. Tem um custo para acessar. Porque tem um custo muito grande. Quanto custa um 4G no teu celular? Não? Então, o problema só nessa questão do quociente, o Júnior colocou essa possível cláusula aí dos 600 votos, 10% do quociente eleitoral. Se nós tivermos um partido que tem aí alguém que tem 1.800 ou 2.300 votos e de repente não atinge o quociente, essa pessoa não é eleita. Fora. Porém, um outro partido com 600 votos, que o quociente atingiu, vai ser eleito. Nós não acabamos minimizando só apenas mas aí é o fortalecimento do partido, né? Minimizamos. A única forma que não daria essa questão seria a gente acabar com os partidos, o registro direto, independente. Registro independente. Então aí era de forma a enfraquecer essa linha partidária de questão de partido, tivesse os candidatos independentes sem necessidade de coeficiente eleitoral. E não é essa a estrutura que se defende hoje no país. As duas estruturas não podem existir de uma forma... Não sei, ou mas seja, se você quer ser independente, vocês podem ser independentes. Sob suposição, Márcio, eu falei do que está na lei. Sim. Né? Então, sob suposição, eu teria que ver qual a redação. É só questão de pôr no papel. Se os deputados aprovassem que haveriam candidatos independentes, que o coeficiente eleitoral seria os mais votados, nessa reforma eles poderiam ter feito isso. Então, mas eles não fizeram. Então, a gente fica debatendo essa questão. Eu gostei muito da posição do André quando ele fala sobre a questão de mídia. Né? E eu não vou me surpreender que na próxima eleição teremos vereadores que, se duvidar, ele não vai ter impresso um papel. Né? Ele poderá fazer sua campanha totalmente na mídia, totalmente através de celulares, e são meios permitidos. Existem os excessos, seriam aquelas mensagens pagas por empresas especializadas, tal, que mandam mensagem para todo mundo, que há um controle maior. Mas hoje em dia, como se hoje, a mesma coisa, porque às vezes um artista desconhecido estoura na mídia. Como ele consegue penetrar lá milhões de pessoas, a agilidade, a velocidade desses meios de comunicação, de WhatsApp, de tudo mais, que é permitido na lei eleitoral, não é permitido você ofender, atacar. Mas agora, falar bem de um candidato a vereador, isso ele pode fazer no meio dele. Expor as suas ideias, ele pode fazer isso na mídia. Então, eu acredito que até vai ser surpresa quando o pessoal fala, pô, mas eu não vi um papel daquele candidato, e ele se elegeu vereador, foi estourado em voto. Né? Então, na realidade, existe esse mecanismo. E eu tenho certeza que ele vai funcionando. Talvez não seja uma quantidade expressiva dentro do meio político, mas que vai existir e cada vez vai aumentar mais. Essa realidade da propaganda que o André falou, da mídia, eu tenho certeza que se restringisse para todo mundo, o meio financeiro ia ter, da mesma forma, influência, que ia ter produções melhores. Mas hoje nós podemos ver pessoas aí jovens que, com computador, com uma câmerazinha do celular, conseguem fazer matérias muito boas, material muito bom. Então eu tenho certeza que caminhando, como você, apesar que o André acha que é uma coisa muito rápida, que é melhor que dê logo um soco na mesa, né, André? O soco na mesa e mude toda a legislação. Eu acho que o caminhar natural da evolução da mídia, da informática, vai baratear a campanha e vai trazer não só a informação de quem gasta mais, quem gasta menos, quem tem passado maior ou pior do que o outro,
porque a mídia também deixa isso todo à mostra, né? Então vai transformar isso num meio de comunicação mais barato e com eleição de pessoas mais comprometidas com a população. Lembrando que existem empresas especializadas em fazer publicidade. Não, o Júnior falou. Agora, olha um detalhe interessante, né? Foi me ajuda, em 22 de fevereiro de 2013, a enchente de Água Fria, Pilões, né? Perfeito. Isso, né? Aí em 2014, temos eleições para deputado. E os caras sujam a rua todinha, de novo, né? Então, a gente tem problemas ambientais terríveis que a gente não precisa criar mais. A gente não precisa dar continuidade a processos que a gente sabe que vai piorar aquilo que não aguenta mais ser piorado, né? Então, assim, por isso que eu defendo zerar tudo. Porque nós precisamos acabar esses carros de som. Isso é uma ofensa terrível pro ouvido humano, né? Eu falo para meus amigos que têm comércio, eu falo, cara, eu ouvi a tua propaganda no carro de som, eu não volto no teu comércio, porque é ofensivo, a altura do som desse negócio é muito grande. Aqui no centro de Cubatão seria terminante, se fosse cumprida a legislação eleitoral, que toda eleição eu falo alguma coisa que perguntam posicionamento da ordem, eu falo, mas não poderia em nada, porque nós temos... mínimo, acho que é 200 metros de escola, biblioteca... Mas vamos ver o nosso raio aqui, ó, que a gente vê um monte de carro de som. Prefeitura, hospitais, fóruns. Nós temos tudo aqui no raio de 200 metros. E mesmo assim, os carros de som... Uma vez eu estava despachando com o juiz, por conta da atuação em nome da ordem. Doutor Tiago, ele era o juiz eleitoral. Aí ele falou, mas está acontecendo tudo isso mesmo que você está falando? Aí passou na porta do fórum, assim, um barulhão. Não era você, candidato, não. Mas era um barulhão lá do candidato. Pá! Viu? André, eu até concordo, mas a mesma dificuldade, como você falou, que a internet, a informática deveria ser livre, gratuita, então há necessidade do povo ser informado também, o povo mais humilde, aquele povo que não tem acesso, o povo mais idoso, que não está acostumado com o sistema de mídia, né, ter acesso a essas informações, até para poder escolher melhor o seu candidato, né? Então, esses outros meios de comunicação, que é para ampliar, que ano a ano vai se passando, eu tenho certeza que daqui 20 anos, quando eu tiver mais 20 anos aí de vida, quando vão achar, o Júnior já não é tão novo, né? Eu ainda já vou estar acostumado a trabalhar no sistema de mídia, né? Então eu vou estar acostumado a trabalhar no sistema de mídia, então vai reduzir mais ainda a necessidade de outros tipos de propaganda, né? Como você fala, papel, carro de som. Então, no caminhar da vida, eu acredito aí que nos próximas 2 ou 3 eleições, senhores, o impacto da mídia direta que eu digo rápida, urgente e instantânea, que é da internet, né, do sistema de celulares ou alguma outra que venha a surgir, né, vai cobrir totalmente essa necessidade de papel. Então, os próprios candidatos vão parar de querer investir nesse tipo de mídia, porque gasta-se, né, há a necessidade de ter as pessoas para divulgar, quando hoje, se você der um clique e mandar para um grupo de pessoas, esse grupo espalhar, se manda uma propaganda, em menos de um minuto você espalha para milhares e milhares de pessoas. Mas em relação a esse carro de som, proibido próximo aos próprios públicos, né? Proibido próximo às escolas, hospital, fórum, porque atrapalha. Não atrapalha o trabalhador também quando chega no seu lar, quer o descanso e tem que ficar ouvindo aquela propaganda mal produzida, de volume alto, quer dizer, até que ponto essa divulgação... Todo ano se discute isso, até o próprio juiz costuma fazer reuniões com os partidos políticos, né, sobre para se respeitar a distância, para que se cumpra as leis, mas o próprio juiz, em seu discurso, vê que também há necessidade do povo ter informação sobre os candidatos. Então, acaba tendo uma flexibilidade. Quando há o exagero, né, por exemplo, normalmente você vê no começo da campanha tem uma outra plaquinha na avenida. Quando se há o exagero, começa a prejudicar demais essa comunidade, o próprio juiz eleitoral manda suspender o carro naquele período, manda tirar todas as placas da avenida, né? Então ele começa a tomar medidas de restringir, de dar essa mesma liberdade de comunicação. Mão, né? Na reta final perde a mão, porque está aí todo mundo... feedback? Porque o munícipe liga, olha, seu juiz, eu estou com um carro de som aqui passando 9h45 na minha rua e eu tenho que acordar cedo.
Não, o munícipe não faz isso, o eleitor não faz isso. Quem faz isso são os outros partidos quando há um candidato com destaque, vamos ser realistas. Então é um determinado lá, o Júnior é candidato, tá na frente, e aí alguém vai se... Vou dar um jeito de brecar o carro do É, Júnior lá. porque não tem isso de... O país, e Cubatão, retrato 3x4, bem claro do país, é um país que falta fiscalização em toda a ordem. Então, quem faz a fiscalização é o teu opositor. Não vai dizer que o Ministério Público vai ver quem é o que está com o carro mais alto, com o som alto, não vê. Passa ao largo. A minha visão é essa. Com raríssimas exceções. Na última eleição tivemos caso de juiz sair filmando, fotografando pela Avenida 9 de Abril, né, irregularidades de propaganda eleitoral. O próprio juiz, eu não soube isso, o próprio juiz eleitoral? Não, não foi o juiz eleitoral, foi outra juíza que filmou, fotografou e acabou dando multa em vereadores, futuros candidatos a prefeito, tomaram multa da última eleição porque um juiz passou e filmou a propaganda dele irregular, né, ele acabou sendo multado aí, acho que 10 mil ou 20 mil reais, que a juíza registrou com o seu celular e depois passou a informação ao juiz eleitoral. Tem aquela máxima do Facebook que o cabo eleitoral, para fazer média, 6 horas da manhã, tirou uma foto e falou, ó, estou aqui já com o cavalete do meu candidato, 6 horas da manhã, já instalado no lugar. Quer dizer, a legislação é clara e 6 horas da manhã ele estava lá, essa máxima. Nós vamos a um rápido intervalo, estávamos falando sobre reforma política, falamos sobre o quociente eleitoral, falamos também sobre as leis, as mudanças. No próximo bloco, vamos falar sobre partido político. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Estamos de volta nesse terceiro bloco do Ponto de Vista, recebendo os doutores André Louro e Júnior Passarelli. O assunto, reforma política. Vamos falar agora desta entidade, partido político. Eu gostaria que vocês me dissessem qual seria o sonho partidário, de que forma seria o ideal ou utópico dentro dessa questão que se chama partido político. A formação, a questão de quem define as regras, a ideologia. Como vocês observam isso? Deixa o Júnior começar, que ele é mais moderado. O Júnior é presidente do PDT. E ele é presidente, né? O André está agora nosso amigo do PSOL, né? PSOL, eu sou membro um partido que é complicado até falar em coligação. Acho que o último candidato a prefeito, teve candidato a prefeito na última eleição, que foi o Toninho da Elétrica, né? Agora, sobre ideal de partido, falar um ideal, eu não vejo um partido nenhum perfeito. Até porque, como eu falei no começo do programa, existem pessoas boas em todos os partidos e pessoas ruins em todos os partidos, em todos os meios sociais, em todas as comunidades, em todos os órgãos de classe. Então, o que é importante, às vezes, não o partido, mas sim o grupo, as pessoas que estão dentro, as pessoas que estão ajudando a montar. O partido é importante na questão da discussão, de se fomentar a discussão política, de melhorias e compromissos e projetos para a sociedade. Então, por exemplo, se o partido defende como o Partido Trabalhista, que o Partido Democrata Trabalhista, que é o PDT, no meu caso, defende muito a questão das garantias do trabalhador, pela própria CLT, que foi uma das brigas iniciais aí do partido, na sua formação, que é o partido antigo, o PDT não é um partido novo. Então, o que vai são as bandeiras, os ideais, as definições, que realmente esses sejam os princípios do partido. Não adianta também você ter uma bandeira forte e pelos bastidores, os princípios do partido ser outro. Então, falar em partido ideal, o ideal é que você tenha um partido na sua formação e no seu grupo, sejam, na maioria, pessoas de boa índole, pessoas de uma formação religiosa, cristã e de princípios, que possam ajudar a população de forma geral. Não partidos feitos para se ajudarem, sim para ajudarem a população de uma forma mais geral. André? O Estado é laico. Eu sou cristão também. Mas os partidos têm que comportar pessoas de todas as crenças. Por isso que eu falei a maioria. A meu ver. Então, eu acho que a questão do partido político no país hoje, Júnior, Márcio e telespectadores aí, nós temos um problema de bússola. Por que um problema de bússola?
porque quando eu era criança, era muito claro, eram muito claras as diferenças e a ideologia era muito bem posicionada. Havia o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, o PCdoB, e os partidos de esquerda extremamente definidos. E aí, vamos discutir peleguismo ou não, apadrinhamentos ou não, mas você tinha definido a ideologia partidária e o partido corria aquela cartilha. Você tinha os partidos de centro-esquerda, PDT, qual Vossa Excelência preside, o partido do Leonel Brizola, o partido da social-democracia, né? O centro-esquerda é o partido da social-democracia, o MDB também. Então, assim, basicamente tinha uma visão. Os partidos de centrão, o partido de centro-direita, hoje mais claramente os neoliberais, vamos ficar falando vou parar de falar em sigla para não machucar ninguém. Aí os partidos da direita, os liberais, onde o império do capitalismo e da resolução dos problemas pelo particular se resolvem, né? Então, mas você tinha bem definido, você sabe quem é o teu inimigo, como é que tu vai montar a tua estratégia para derrubar, porque você está bem definido as pessoas e os processos. Nós temos um problema hoje de bússola. Você vê partido aí que no papel é de centro-esquerda e as práticas políticas de execução mesmo dos seus congressistas, dos seus parlamentares, dos seus executivos, é de direitona. Como a maioria hoje é de direitona, de centrão. Os partidos... Então, assim, o neoliberalismo se aproximou tanto da social-democracia que virou tudo a mesma coisa. Então, na verdade, para mim, a história do pluripartidarismo os partidos só podem ser fortes se o estatuto dos partidos é respeitado. Se aquilo que prescreve a ideologia e o estatuto do partido é praticado pelos seus parlamentares, pelos seus diretores, pelos seus membros, né? Pelos movimentos que são produzidos pelos partidos. Agora, que não se vê hoje. Então, eu concordo contigo, os partidos têm que ter pessoas boas ou mais, mas além disso, tem que haver há de haver uma definição a fim de que o cidadão eleitor possa escolher. Pô, eu me posiciono pela esquerda, por um posicionamento que acredito que o socialismo é a forma com a qual sou cristão, Jesus Cristo ia ser socialista, né? Porque todo mundo é igual perante a lei e tudo mais. Mas assim, há de haver a definição, para que o eleitor possa primeiro definir, pô, essa aqui é a minha diretriz. Ali eu vou escolher quem eu voto. Hoje não, eu tenho que ficar procurando. Eu falo, pô, mas esse é mas partido não tem nada a ver, o cara é legal. Nós temos que acabar com essa história do que o cara é legal. Ele é legal, tá, mas onde que ele está? Ele está ali, ele está na direita. É essa que é a ideologia que no papel todos os partidos são muito parecidos, né? Se for ver todos os estatutos, não talvez na forma um partido A para a escolha de candidatos a prefeito ou vereador usa uma fórmula de escolha, faz plenárias, outro partido faz apenas a convenção, outro partido executivo define, mas a nível de princípios, de projetos, de educação, quando você entra nos partidos, os estatutos falam sobre educação, vai defender tal bandeira, são muito parecidas. Então, no papel, todos os partidos se confundem nessa parte de promoção social, nessa parte de projetos educacionais, então eles se confundem muito nessa parte. Na estrutura administrativa, porque tem partidos que querem dar mais força aos diretórios municipais, tem partidos que querem dar mais força aos diretórios nacionais, de forma de que sejam comandados pelos diretórios nacionais. Mas nessas escolhas entre o municipal e o estadual, você acaba não criando uma situação onde a mutação nos partidos, na direção partidária acaba acontecendo? Não seria hora de começar a legitimar o diretório municipal, os partidos terem mais força dentro dos diretórios municipais e menos intervenções? O primeiro passo, acho que seria reduzir o número de partidos.
porque com esse leque de partidos, sei lá, 50 partidos, sei lá quantos temos hoje, qualquer descontentamento 32, interno, 36. há uma migração de partidos, entendeu? A pessoa sai daqui para lá, então costume até, se você for verificar agora e anotar nos últimos 60 dias, pegar no último dia de registro de candidatos, que quando for o último dia, e pegar a trajetória de todos esses candidatos nos últimos 60 dias, você vai ver que tem candidatos que vão mudar 2, 3 partidos. Né? Então ele vai migrar de vários partidos, descontenta por qualquer motivo, aí já muda de partido de novo. Descontenta por um outro motivo, muda de partido de novo. Então, a partir do momento que você tiver menos partidos, como era na época inicialmente Arena e MDB, depois foram criando alguns outros, então a restrição de partido fortalece os movimentos políticos partidários do que esse mundaréu de partidos aí, que às vezes são partidos que dizem até como partidos de aluguel. Tem partidos até que levam essa brecha. Quando a estadual decide, a municipal é destituída e é mudada. Quando eu falo em fortalecer a municipal, não seria realmente dar força aonde as coisas acontecem? No município? Não é aqui, nós não moramos na federação, nós moramos no município. Mas nós estudamos no município, os estatutos, todos eles dão força para os diretórios sempre... Mas era no papel, né? Na prática, de forma. O Júnior falou um negócio que eu acho interessante, eu divido, mas eu acho interessante, eu entendo o posicionamento dele, que é a questão do pluripartidarismo, a redução do número de partidos, e aí falou, Arena e MDB. Foi um determinado período ditatorial, onde só se permitiam 2 partidos, e ali definia, então reuniu tudo que era a favor, aí é o grande erro, né? Porque ali definiu, de um lado, quem que era a favor do Estado ditatorial, estava aqui, e quem era contra, estava aqui. Então você reunia todo mundo aqui. Então tinha gente aqui que não era de esquerda, mas estava junto. Porque era uma guerra. Então você define quem é o teu. Eu acho que só tem que se reduzir. Nunca defendi que tenha só área. Não, eu sei, mas assim, quando você eu defendo a história do pluripartidarismo sem tanto. Detalhe que os dois têm um posicionamento histórico dentro da Arena e PMDB, familiar. O Júnior sempre Arena e o seu pai. Meu pai no MDB. Meu pai no MDB. Eu fui PSL, eu fui. Isso. Foi PP, PTN, né? PP. Mas inicialmente lá era Arena. E não, mas todos esses partidos são. Dois, basicamente, né? E aí, ó, PDS, PFL, PP, tudo dissidências da Arena. Tem uma linha de mesma preferência, né, de assim, direita, né? Agora que ele mudou, que agora é PDT. O que eu falo sobre essa subserviência... O André, acho que até na última... Agora ele é PSOL, mas acho que ele era do PR. Uma vez ele até saiu candidato a vereador do PR. Não, eu não... então, mas aí que eu te falo, que são... Eu acho que é importante, até não, porque mas veja, aí que eu te falo, que o que eu acabei de dizer aqui, a questão do eleitor, ele fica vendido na história. Por quê? A minha era muito claro, né? Eu estava no PT, participando de reuniões, e alguém falou que eu era um possível candidato a vereador. E eu tinha uma dificuldade tremenda de ser candidato numa sigla que fosse contra o Clément. Por uma questão de amizade, mas a amizade não pode pautar a tua ideologia. E eu cometi muitos erros nessa e não tem problema nenhum como em tudo, né? Não tem problema nenhum em confessar erro. Então, assim, nessa linha ideológica, aí eu fiquei aqui. Mas eu fiquei por amizade, né? Vou ter que bater nele. E também havia as candidaturas do PT, a vencedora naquele ano, provavelmente também eu fosse, porque o meu candidato, à época, tinha perdido a convenção interna tal, e não seria candidato, e também poderia ser perseguido e nem ter legenda, que acabei também não sendo candidato no PL. Então, mas aí uma questão de amizade. Agora, a questão ideológica, eu sempre tive aqui desse lado, né? E eu estou muito feliz agora de poder, você fala assim, mas você vai ter uma dificuldade terrível de participar de um cenário eleitoral e tal, mas eu acho que tem preços a serem pagos, né? Eu acho que a gente não tem que fazer, a gente não tem que fazer política só para ganhar. A gente tem que fazer política para colocar, para marcar espaço, discutir e participar. Por isso que eu falo que a perseguição com o pessoal e com os partidos menores, com essa reforma, em alguns cenários,
eu acho que ela é muito ruim e ela tira a voz, né? O fortalecimento dos partidos, ele se dá com o respeito às ideologias e à proposição estatutária. Então, à medida que a gente tem desvios que eu chamo de bússola, né? O partido está lá, registrado no cartório eleitoral, ele tem uma ideologia social democrática e ele tem práticas liberais, ele tem que sofrer intervenção. E às vezes nem da sua macro, mas da própria justiça eleitoral, porque ele está desvirtuando e ele está deixando de representar aqueles caras que elegeram, né? O eleitor que é de centro-esquerda. E ele está tendo práticas. Eu acho que é interessante essa discussão realmente política. A gente discutiu o partido político, eu falo na questão da subserviência quanto às outras esferas, estaduais e federais. Eu acho muito ruim também, tem que ter a definição dos diretórios municipais, fortalecimento. Política, prestigiar a base de tudo que é o município, que é o partido no município, dar essa autonomia, dar a condição de realmente a base ser fortalecida e acabar com essa subserviência? Isso não está na legislação específica, Sim, e sim. na realidade está nos estatutos, né? E os partidos que quiserem Que a previsão das comissões provisórias, né? Se eles quiserem fortalecer, eles podem dar mais força nos seus próprios estatutos. É que essas discussões internas nos partidos, realmente, não sei por qual motivo, acabam não fortalecendo. Você concorda que fortalecendo a base é muito mais... Essa previsão, assim, de forma legal, até nível até a justiça, às vezes, até briga em cima disso quando há algumas intervenções em diretórios eleitos, não apenas em comissões provisórias, né? Mas cabe mais ao partido, porque o partido tem o seu estatuto, registrado no cartório civil normal, né? Então é quase uma associação, só com uma regulamentação um pouquinho diferente. Então, cabe ao próprio partido reconhecer essa necessidade e estabelecer isso em seu estatuto. Se caso... Não cabe à legislação, aos deputados, de forma genérica... Se nós tivéssemos, se fosse possível as candidaturas independentes, isso com certeza colocaria os partidos a pensar a sua base, a repensar a sua estrutura e o fortalecimento e a independência da base. Porque hoje em dia... nós sabemos que não é de agora, isso já existe há muito tempo, que os interesses partidários muitas vezes se conflitam. Então, vamos traduzir isso que você está falando? Sim. Você acaba com o cacique, você não acaba, você diminui o poder dos caciques de nível nacional e estadual, não é isso? Perfeito. Porque o que acontece hoje, né? A gente tem e todos os partidos, hein? Tem os caciques, há uma orientações muitas vezes internas para que prevaleça a formação de comissões provisórias, porque fica muito mais fácil, acaba tendo uma dificuldade a prestação de conta com a justiça eleitoral local, porque você não tem o diretório municipal fixado. Então, assim, a tua preocupação ela é republicana e democrática. Eu acho que o fortalecimento dos partidos passa também por uma cobrança da justiça eleitoral para que os partidos se organizem através dos diretórios municipais e não fique essa história de comissão provisória. Não, mas fica mais fácil fazer assim. Não, mas se eu quisesse mais fácil, eu ficava na minha casa, eu não vinha para o partido fazer fiscalização política. Da justiça eleitoral, não há diferença entre diretório e comissão provisória. Todos são responsáveis, né? Que normalmente o diretório, como é eleito, tem um mandato, tem um período maior de responsabilidade, não fica aquela questão de, às vezes, tem diretórios, comissões provisórias que de 6 meses mudam até os nomes das pessoas, né, quem seriam os presidentes responsáveis. Então, para fins de justiça eleitoral, mesmo sendo um diretório ou comissão provisória, a responsabilidade é mesmo do grupo que tiver... O diretório não é mais democrático? A escolha dentro do partido? Não, mais democrático com certeza. Mas eu estou falando sobre essa questão de prestações de conta e preocupação da justiça eleitoral junto aos partidos. A justiça eleitoral, como eu falei, que vai do estatuto, internamente. A justiça só começa a agir, por exemplo, se não se cumpre o estatuto. Como o André falou aí, talvez a questão de ter um princípio e estar agindo de outra forma, alguém dentro do partido, teria que ser alguém dentro do partido, se achasse lesado, entrasse com uma ação qualquer e pedir intervenção do Poder Judiciário para que se cumprisse o estatuto. Então, essas alterações que se quer dar mais força aos diretórios, passaria primeiro por alterar os estatutos dos partidos. Eu acho que dificilmente
os diretórios nacionais vão querer perder força. Estariam perdendo força, né? Esse é um anseio dos diretórios municipais, né? Não, os diretórios nacionais, com certeza, estão satisfeitos no atual sistema. Estamos aqui com o doutor Júnior Passarelli, também com o doutor André Louro, ambos filhos de Cubatão, e estamos falando sobre reforma política, partido político, quociente eleitoral e tantos outros assuntos que poderíamos estar aqui dissertando nesse programa. Mas, chegando ao finalzinho já, do ponto de vista, eu gostaria das colocações finais dos nossos convidados. Doutor... eu senti uma provocação aí, mas tudo eu não bem. sei se eu sou mais velho que o André, não. Isso ele está fazendo porque ele deve estar pintando o cabelo, a barba, porque o tempo que eu conheço ele, né, ele deve estar pintando o cabelo e a barba, por isso que ele está parecendo um pouco mais novo. Mas na idade, na data de nascimento, a gente deve estar ali. É gato. Para a par. Eu era criança, de qualquer estudava forma, Nova eu agradeço Grécia. aqui ao Márcio, ao programa, aí o espaço da TV Câmara aqui, a nossa Câmara Legislativa, ao presidente aí, Aguinaldo Araújo, inclusive membro do meu partido. Esse programa e tenho acompanhado pela televisão as discussões e eu acho importante esse espaço. Muito obrigado a todos os ouvintes aí e a gente está sempre à disposição. Doutor André? Te agradecer, Márcio, agradecer aos telespectadores, meu amigo Júnior. Acho muito importante, né? Assino aí as palavras do Júnior. A discussão, o debate é sempre importante a fim de promover aí não sei se esclarecimento em algum nível, mas as posições, sobretudo nossa, muitas vezes divergentes, mas sempre com a finalidade que é o bem comum e a paz social, e a gente tentar construir uma sociedade melhor. Eu acho que o debate político ele é importante, ele passa por isso. Então, parabéns aí pelo programa, obrigado pelo convite, estamos à disposição para qualquer momento aí. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero fazer um reconhecimento quanto a essa mesa. Nós temos aqui Júnior Passarelli, que é filho do ex-prefeito, né, José Oswaldo Passarelli. E temos também André Louro, que é filho do doutor Carlos Simões Louro, que também estava sempre no MDB. Nós temos Arena e MDB históricos aqui nessa mesa. É reconhecimento aos pais que tiveram as suas lutas e que mostraram os caminhos democráticos para a nossa sociedade. E é muita satisfação teremos aqui que representam também a história desta cidade. Agradecendo a toda a nossa equipe, a todos aqueles que por trás das câmeras fazem esse ponto de vista que você acompanha agora. Continue na programação da nossa TV Câmara. Agradecendo a sua audiência e até o próximo programa.